Papa é de esquerda? Com a palavra, André Canaciro. Jogou a bomba direto no meu colo aqui. Papa Francisco, ele é uma figura curiosa, né? Ele está sempre atraindo a fúria ali dos tradicionalistas americanos, norte-americanos, né? Que desde das alianças ali com o governo Reagan tiveram um papel fundamental aí para combater a teologia da libertação aqui na América Latina, mas o Papa Francisco não é um grande líder ou teórico ou apoiador da teologia da libertação, pelo menos nas suas vertentes mais revolucionárias, assim, né? E até em questões progressistas internas à Igreja Católica, que não dizem necessariamente respeito a envolvimento da Igreja Católica com política nos seus respectivos países, como, por exemplo, clero feminino ou casamento de padres, etc., que eram expectativas que alguns setores mais progressistas da Igreja Católica tinham sobre ele, essas expectativas também foram frustradas, né? Então, me parece, em alguns momentos, que o Papa Francisco é muito parecido o papel do Papa Francisco na Igreja Católica é muito parecido com o papel do Lula no Brasil, assim, que é de uma liderança que tem um poder simbólico mais conectado com as classes populares, que vai fazer declarações mais alinhadas com os interesses dessas classes populares, com vieses mais progressistas, mas que no dia a dia da igreja, na prática, ou do país, no caso do Brasil, né, muitas vezes não vai transformar essas declarações, essas posturas em medidas muito concretas, assim. Tanto que inclusive para criticar a teologia da libertação, o Papa Francisco cita o trabalho do Ratzinger, né? Então, isso já é bastante significativo. E me parece que talvez forçando um pouco, isso é um debate que inclusive rola entre editores da revista Zelota, tem vários artigos lá debatendo isso, que o Papa Francisco é mais uma instância da chamada hegemonia às avessas aí do nosso saudoso Chico de Oliveira, que usava esse termo para se referir aos governos do PT aqui no Brasil, né? E claro, não sem atrito, não sem conflito, não sem muitas contradições aí entre camadas mais conservadoras, mais reacionárias aí da Igreja Católica, mas que não deixa de ser um tanto moderado, conciliador, enfim, acho que já me fiz entender. Sérgio Amadeu com a palavra. Eu acho que o Papa Francisco não é um Papa de esquerda, mas quando ele substitui o Papa anterior, um cara extremamente vinculado à pauta conservadora, com traços de reacionarismo muito grande, que tinha feito o trabalho como prefeito da Santa Sé, antes de ser Papa, de perseguir a teologia da libertação. Quando vem o Papa Francisco, ele é um sopro, ele é uma mudança na direção que a Igreja Católica estava. Então, isso, por outro lado, ajudou a arejar a Igreja Católica, mas também ele teve vários posicionamentos muito, muito progressistas em várias situações, e acho que não é por isso que a gente vai considerá-lo uma pessoa de esquerda, né? Apesar que ele teve posicionamentos bastante flexíveis no cenário internacional, como está tendo agora. Então, na América Latina, ele deu declarações sobre o Bolsonaro, declarações importantes, né, deslegitimando aquela política genocida do Bolsonaro. Então, eu diria que ele é um cara, vamos dizer, no espectro político, um papa que se coloca mais de centro e um centro mais progressista. É basicamente isso. Não acredito em nenhuma, vamos dizer assim,
nenhuma vinculação dele com pautas que são ou que possam ser consideradas de esquerda. Bom, você pode dizer, mas e se ele enfrentar o neoliberalismo? Bom, vários democratas podem querer enfrentar o neoliberalismo. O neoliberalismo, ele chega uma hora, ele está colocando as populações em situação dramática, né? Nós nunca tivemos tanta concentração de renda no mundo, nós estamos tendo disparidades absurdas, assimetrias gigantescas. Então, qualquer capitalista inteligente e democrata, ele vai tentar romper com o neoliberalismo. Então, a gente não pode se iludir. E agora, o Lula, ele é mais à esquerda que o Papa Francisco. Isso é importante também dizer. Ele é mais à esquerda e ele tem compromissos com o partido também, que tem lá uma ala de católica importante, mas é uma ala também mais à esquerda que a do Papa Francisco. Então, é basicamente isso. Com a palavra, Ana Prestes. É uma pergunta difícil. Quando você fez essa pergunta, eu fiquei pensando assim, é um pouco como a gente pergunta do peronismo, né, ao longo da história. Os peronistas são de direita, são de esquerda, porque o Papa Francisco ele vem dessa cultura, né, ele viveu, inclusive, nesse tempo, né, do governo dos peronistas no seu auge, digamos assim, também. Tem muitas atitudes do Papa que nos levam, desse Papa, né, nos levam a vê-lo mais no campo da esquerda, digamos assim. O fato dele ter escolhido Francisco, né, ou São Francisco de Assis, digamos assim, como um santo ligado aos pobres, ou à simplicidade, ou aquele que revela a desigualdade, suas falas contra livre mercado, a sua clara interlocução mais com os kirchneristas, muito mais com os kirchneristas do que com o Macri, quando estava no poder, alguém falou aqui, ou Sérgio ou André falaram da mudança de ares no Vaticano, né, quando ele substitui o Ratzinger, a questão de se envolver, como eu já falei aqui, com uma outra pergunta, né, sobre a questão da paz, se envolver em temas importantes para a América Latina, como a questão da construção de um processo de paz na Colômbia, com a pacificação entre governo e as Farc. Então, ele tem se envolvido nesses temas, mesmo agora com relação, né, obviamente, à guerra da Ucrânia. Então, são todas... ele também tem falas bastante progressistas, teve falas progressistas com relação à comunidade LGBT, já teve falas progressistas à questão da saúde reprodutiva da mulher, ele tem falas progressistas nesse sentido, que nos levam a visualizar esse Papa como um Papa mais aliado das pautas, acho que alguém falou progressistas aqui, acho que foi Serginho, mas umas pautas progressistas. Muito bem, chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Outubro. Graças ao reloginho, ficamos dentro da nossa meta fiscal de fazer o programa em 60 minutos. O reloginho funciona pelo critério de Pavlov, faz todo mundo cumprir o tempo. Muito bem. Eu agradeço aos convidados e à audiência. Boa noite e boa sorte a todos e a todas. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Obrigado. Tchau aí. Valeu. Tchau.